Do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados, abençoados irmãos e irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo Umberiano de Verdade e nós estamos no projeto, no propósito, na leitura anual para a Bíblia Sagrada. Já concluímos o Novo Testamento e agora estamos no Antigo Testamento, ou no primeiro, livro das Crônicas, leitura de hoje, capítulos 12, 13, 14 e 15. Vamos à leitura? Deus castiga Roboão por causa da idolatria. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Ou seja, Roboão não só deixou, como influenciou ao povo também a deixar, abandonar as leis, os preceitos, os mandamentos dados no Monte Sinai, no Monte de Deus, no Monte Horebe, a Moisés. E agora, com a divisão das tribos, Roboão, ele deixa e influencia, exerce essa influência, essa má influência, né, diga-se de passagem, sobre o povo. E aqui vem a consequência, ou as consequências. E pelo que sucedeu no ano quinto do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. E era inumerável gente que vinha com ele do Egito, e dos líbios, suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortes de Judá que tinha e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, pelo que também eu vos deixarei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel, e o rei lhes disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não o destruirei. Antes, em breve, lhes darei lugar que lhes escapem, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. É interessante, vale fazer uma aplicação aqui, aquilo que muitas das vezes, quem é que nunca ouviu da sua mãe ou do seu pai: meu filho, não faça isso, minha filha, não faça isso, não vá por esse caminho, não tome essa direção, olha, eu estou te avisando, estou te alertando. E nós, na nossa fase, como todos nós, fase da rebeldia, mudança de hormônios, enfim, não, eu sei o que eu estou fazendo, não, eu sou dono da minha vida, agora eu sou de maior, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Aí vamos e quebramos a cara. Eu lembro do ensinamento que eu recebi que a nossa mãe, nosso pai ou os nossos pais, eles nos ensinam com amor, mas o mundo não. O mundo não ensina com amor. E é justamente isso aqui que Deus estava dando esse ensinamento para o povo. Olha, vocês não quiseram seguir os meus preceitos, as minhas ordenanças, as minhas leis, os meus mandamentos por amor. Agora vocês vão, para que eles possam fazer a diferença, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Ou seja, os de fora são sem misericórdia. O mundo ensina da pior maneira, da pior forma que nós podemos aprender. Cortando na pele, cortando no corpo, cortando na alma, cortando no espírito. Lembra lá do filho pródigo? Quando ele estava lá apacentando porcos, ele desejou comer as alfarrobas, as bolotas que o porco comia. Ele teve um grande aprendizado, ele teve um grande ensinamento. E ali ele cai em si e ele volta para a casa do pai para pedir perdão, para se arrepender de tudo aquilo que ele havia deixado para trás. Portanto, se você está aí meio cá, meio lá, que isso aqui possa ser um ensinamento também profundo para a tua vida. Fica firme, mesmo que nas suas poucas forças, não saia da presença do Senhor. Não deixe os ensinamentos sagrados. Caminhe. Vá se esforçando, vai orando, vai pedindo ajuda a Deus, aos seus líderes, aquela pessoa que você tem mais uma afinidade, um irmão, uma irmã, você tem um pouco mais de comunhão. Eleve os degraus da comunhão com o Senhor através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum, através de bons louvores, através de boas ministrações para alimentar a tua alma, o teu corpo e o teu espírito. Mas não vá para o mundo. O mundo é ilusão, o mundo é ilusório. Eu falo isso com propriedade. Eu estive 27 anos inseridos não apenas no mundo, mas no submundo. E eu sei que tudo isso é ilusão, tudo isso é passageiro, tudo isso é efêmero, é uma falsa paz. O mundo tem uma paz para oferecer? Tem.
O próprio Jesus diz isso em João capítulo 14. Deixo-vos a paz, mas a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A falsa paz do mundo está aliada, está atrelada a uma substância química ou tóxica, ou a alguma bebida, ou alguma situação, que é algum subterfúgio, algo que você precisa acrescentar para dizer, agora eu tô legal, dei uns dois no baseado, agora eu tô na paz. Dei um tiro na carreira de cocaína, agora eu tô na paz. Fumei uma pedra, agora eu tô na paz. Bebi um goró, agora estou na paz. Essa é a falsa paz. Passando o efeito dessa substância, passando o efeito desse adjetivo, algo que foi agregado, vem aquele vazio e parece que o vazio se torna-se maior ainda. Entende isso? Então, é isso que Deus estava falando para o povo. Já que vocês não aprenderam aqui pelo amor, vocês vão aprender agora pela dor. Vão ver agora como que é a servidão dos outros reis do mundo. E não queira passar por esse processo. Muitos não conseguem voltar. Muitos acabam naufragando e sucumbindo no mundo. E aí já se entregam mesmo, e aí já agora não tem mais jeito e tal. Lembrando que tudo isso é mentira de Satanás, porque não há nada que Deus não possa dar jeito. Deus pode restaurar, Deus pode restabelecer. Um dos profetas de Deus chamava-se Eliasibe, e a palavra Eliasibe significa Deus restaura. Entende isso? Então Deus tem o poder de restaurar. Esse é um dos nomes de Deus, Eliasibe. Deus restaura. Deus restaura a família, Deus restaura casamento, Deus restaura ministério, Deus restaura a vida familiar, Deus restaura a vida profissional, Deus restaura a sua saúde, Deus restaura a sua fé, Deus restaura o seu ânimo, Deus restaura a sua coragem, Deus restaura a sua alegria, Deus restaura os seus sonhos, Deus restaura tudo, Ele tem o poder. Tá bom? Eu queria ministrar sobre a tua vida, que eu achei isso aqui muito interessante. Deus me deu isso aqui agora e eu dividi com vocês. Versículo 9. Subiu, pois, Isaac, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e os traziam, e os tornavam a pôr na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não destruísse todo, pois ainda em Judá haviam boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém, e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel para pôr o seu nome. E era o nome da sua mãe, Naamá, amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Os sucessos, pois, de Roboão, assim como os primeiros e como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias? E houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Está vendo o fim disso aqui? O final foi muito triste, o final foi muito doloroso. Então não se aparte dos preceitos, dos ensinamentos bíblicos, dos mandamentos do Senhor. Porque a Bíblia diz que a palavra ela é boa, a palavra ela é lâmpada, a palavra ela é espada, a palavra ela é viva, a palavra ela é eficaz, a palavra ela é Jesus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Jesus, era Deus. Amém? E nada do que foi feito se fez. Então tudo só se foi feito através da palavra. Salmo 119, verso 11. Guardei, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? Capítulo 13. Abias reina e peleja contra Jeroboão. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, e 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha, com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. E pôs-se Abias em pé, em cima do monte Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse:
Ouve-me, Jeroboão, e todo o Israel. Porventura vos convém saber que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e aos seus filhos, por um concerto de sal. Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. E ajuntaram-se a eles homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. E sendo Roboão ainda mancebo e tenro de coração, não podia resistir-lhes. Agora, cuidais de esforçar-vos contra o reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi. Bem sois vós, grande multidão, e tende convosco os bezerros de ouro que Jeroboão nos fez deuses. Não lançaste vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes como agentes da outra terra? Qualquer que vem consagrar-se com um novilho de 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra. E queimam ao Senhor cada manhã, cada tarde, holocaustos, incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro, e as suas lâmpadas para acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor, nosso Deus, porém vós os deixastes. Eis que Deus está conosco, à frente, como também os seus sacerdotes tocando as trombetas, para dar o alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta para darem sobre eles e por detrás, de maneira que estavam de frente de Judá e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinha de pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram trombetas. E os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e o Deus entregou na sua mão. De maneira que Abias e o seu povo fizeram um grande estrago entre eles, porque caíram feridos. De Israel, 500.000 homens escolhidos, e foram abatidos os filhos de Israel. Naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, ó glória, Deus de seus pais. E Abias seguiu após Jeroboão e tomou a Betel como os lugares da sua jurisdição, a Gesana e os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. E os mais sucessos, pois, de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras estão escritos na história do profeta Ido. Você vê que interessante, você vê que ele ainda teve uma oportunidade, né? Ele clamou, não entre em guerra, não entre em peleja, porque Deus havia feito uma promessa sobre Davi. Mesmo que nós somos em minoria, vocês estão em 800.000, nós estamos em 400.000, vocês têm 400 a mais, esse é o dobro, mas Deus é conosco. Vocês estão adorando um bezerro de ouro, vocês estão colocando aí sacerdote, quem não é sacerdote? Nós estamos adorando o Deus de Israel. Olha, nós estamos seguindo os preceitos, estamos aqui sacrificando, estamos aqui oferecendo os holocaustos, estamos aqui trocando os pães na mesa da proposição semanalmente. Nós estamos com a vida no altar. Ele deu um alerta ainda, mas ele endureceu o coração, foi para a guerra e pagou com a própria vida. Capítulo 14. Asa reina e vence Azerá, o etíope. E Abias dormiu com os seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar nos seus dias, e esteve na terra em paz 10 anos. Asa, olha que coisa linda, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, o Deus de seus pais, e que observassem a lei e
o seu mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino que esteve quieto diante dele, e edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra eles naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, e cerquemo-nos de muros, e torres, e portas, e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo, e deu-no repouso em redor. E edificaram, pois, e prosperaram. Tinham, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos esses eram varões valentes. E Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000.000 de homens, 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra eles e ordenara a batalha, no vale de Zefatá, junto a Maresa. E Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos. De novo, em ti confiamos. Tu é o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E fugiram os etíopes e Asa, e o povo que estavam com ele o perseguiram até Gerar. E caíram tantos os etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrados de diante do Senhor e diante do seu exército, e levavam dali muito grande espojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar. Porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram os malhados, o do gado, e levaram as ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Jerusalém. Você vê que agora, quando vê uma peleja, eles clamam a Deus, eles apresentam diante de Deus. Olha que ensinamento profundo. Por mais intelectual, por mais sábio que você seja, por mais expert, por mais que você domine aquilo que você vá fazer, por mais experiente que você seja, na força do seu braço, na sua habilidade, na sua capacidade, nos anos que você tem de experiência, o que você deve fazer aqui com o ensinamento? Confiar em Deus. Clamar por Deus: Senhor, me ajuda. Por mais que eu tenha intelecto, por mais que eu tenha força da experiência, por mais que eu tenha... Senhor, se o Senhor não abençoar, se o Senhor não agir na frente, se o Senhor não der vitória, eu não vou conseguir. É isso que eles estão nos ensinando aqui. Um ensinamento profundo. E o que Deus fez? Deus deu grande vitória. Porque eles não estavam confiados, firmados no braço da carne ou no intelecto. Por isso que eu repeti aqui. E eles confiaram no Senhor. Ele dizia: nós confiamos no Senhor. Você viu aqui atrás? Nós confiamos no Senhor. Abias, agora Asa. Nós confiamos no Senhor. O pai e o filho. Confia em Deus. E aí o Salmo 125 vai dizer o quê? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Imagina um monte. Vem vento, vem chuva, vem tempestade, vem maremoto, vem terremoto, vê o que for, e o monte está lá. Imponente, inabalável. É isso que Deus está dizendo, quando você coloca a confiança nele. Perceba que a confiança no Senhor não nos isenta de passar por provações, por vales, por lutas, por provas, por calúnias, por defamações, por fofoca. Não vai nos isentar. Muito pelo contrário, mas a forma, a maneira como você vai passar por essas intempéries, por essas provações, por essas adversidades, por esses desafios, é que vai fazer toda a diferença dos que confiam e dos que não confiam. O Espírito Santo faz eu lembrar aqui de Malaquias 3,18. Então, outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Perceba que Salomão, no auge do seu ministério, em Provérbios 15:33, ele vai dizer assim, ó: diante da honra vai a humildade, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele vai dizer que o princípio de tudo é temer ao Senhor. Olha que coisa linda. E agora ele vai escrever Eclesiastes, e no final da sua vida, no livro de Eclesiastes, olha o que ele vai dizer no final, ó: de tudo o que se tem ouvido, Eclesiastes 12:13, de tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem. Então, na melhor fase da sua vida, que lá em Provérbios, que ele está no auge, na melhor idade, ele diz que o princípio de tudo é temer a Deus. E lá na velhice, o velhinho Salomão,
prestes a morrer, ele vai falar que o fim de tudo é o quê? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E é isso que tanto Abias como Asa, como Davi, como Salomão nos ensinam. Isso é confiar em Deus mesmo nos momentos adversos, mesmo nos momentos contrários, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos agora concluir a leitura de hoje para não ter nada errado, o capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 e agora capítulo 15, né? Vamos lá. Asa abole a idolatria e renova o pacto, renova a aliança, renova o concerto do Senhor. Então veio o Espírito, com letra maiúscula, de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem um sacerdote que os ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscavam, e o achavam, e naquele tempo não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas por muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, do filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés, de Simeão, porque de Israel vinham nele grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém, e no terceiro mês, no 10º do reinado de Asa, no mesmo dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto que buscaram com o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. De todo aquele que buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher, e juraram ao Senhor em alta voz com júbilo e com trombetas e buzinas, e todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhe deu repouso em redor. E também Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azerá um horrível ídolo. A Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou, e queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os saltos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe as coisas que tinha consagrado do seu pai, as coisas do mesmo que tinha consagrado da casa de Deus, prata, ouro e vasos. Então houve guerra, e não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Eu acho interessante essa fala que ele diz aqui, ó. Quer ver, ó? Olha que coisa tremenda. Versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras, essa profecia do profeta, ele tomou uma atitude. Ele fez o quê? Ele se esforçou. Você está ouvindo a palavra todos os dias, ou por exemplo hoje, ó, 195 dias, hoje a leitura de hoje, 195 dias ininterrupto, a palavra sendo semeada. Tanto você que está acompanhando, está junto comigo aí, está em ordem com a leitura, como os que estão atrasados e vão chegar aqui também, você está recebendo a palavra, você está ali a palavra, sem dizer que eu gosto de imaginar que você também tem a sua vida de devocional, que você tem a sua vida intimidada com a palavra. Então, a palavra está sendo liberada sobre a tua vida, mas o que nós precisamos fazer? A nossa parte, agir a fé. Isso é agir a fé. Isso é o que Paulo fala e Tiago fala, que a fé sem obras é morta e que a obra sem fé é morta. Você precisa agir a fé. Esforçai-vos. Você vê no versículo 7, ó, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E aí fala, ó, e Asa, após ouvir essas palavras e a profecia do profeta, esforçou e tirou as abominações de toda a terra de Judá. E Deus fez o quê? Deus fez o quê? Deus reagiu. Porque o nosso Deus é um Deus que reage. Então o que nós vamos escrever hoje aí? Deus é um Deus que reage. Hoje é a nossa fala.
Deus é um Deus que reage. Quem está acompanhando a leitura já vai entender. Então Deus vai reagir o quê? A minha ação. Para toda ação tem uma reação. Então quando Asa teve essa ação, qual foi a reação do Senhor? Abençoar. E olha no final. E não houve guerra até o 35º ano do reino de Asa. O Senhor é paz, Shalom, trouxe a paz, porque ele teve uma atitude, ele teve uma ação em limpar, em rechaçar. Você vê que ele depois até a própria mãe como reina, não, você não vai reinar mais não. Pega lá a estátua de Azera, quebra, mete fogo no ribeiro de Cedron, acaba com tudo e coloca Deus no devido lugar. Então, Deus é um Deus que reage. Essa é a nossa fala de hoje. Amém? Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe e que o amigo das nossas almas, o divino e precioso Espírito Santo, possa e deva falar infinitamente melhor no seu coração. A paz do Senhor.